Oi, gente, vocês estão joia? Espero que esteja tudo bem. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um desejo que tem me dado agora no final da gestação, coisa que eu não tive durante, né? Essas vontades enlouquecidas ou não, né? É a minha segunda gestação e eu não sei definir bem o que é desejo de grávida, né? Algumas pessoas falam que é um desejo incontrolável de comer alguma coisa, ou que não dá nem para esperar, né? Tem gente que cada caso é um caso, mas tem casos que o marido sai à noite, né, em busca daquilo que a esposa está querendo, porque ela relata que é uma coisa incontrolável. E já outros casos, acredito que sejam os meus, que é mesmo ali aquela vontade que dá no dia a dia. De comer alguma coisa, e como nós estamos passando nessa fase da gestação, temos ali uma prioridade e uma pressa a mais, né, para poder alcançar aquilo ou para poder fazer aquela receita, né? Como a gente sabe que gravidez tem prazo de validade, né? Nós temos ali uma data para poder parir, então esse momento mais sensível também, né? Então nós temos aí essa prioridade. Há alguns dias eu estou com vontade de fazer um quibe, até comentei com meu esposo. E ele até achou que era um quibe assado, que eu já fiz aqui em casa, né? Basicamente a mesma coisa, porém fica uma camada mais grossa na forma e é feito no forno. Mas não era o quibe assado que eu queria comer, eu queria comer o quibe frito mesmo. Então, hoje eu resolvi preparar, tá? Eu sempre tentei preparar 2 vezes à noite, mas a minha energia à noite ela já não é mais a mesma, né? Não sei como que vocês funcionam. Tem gente que às vezes de manhã é um momento ali de menos energia e à noite já tem mais energia, mas aqui em casa comigo pelo menos não. Eu tenho mais energia de manhã, né? E depois do almoço ali, eu consigo fazer alguma coisa, mas à noite minha energia já foi toda embora. Então, eu tentei fazer 2 vezes à noite, não consegui. Hoje eu estou fazendo no horário do almoço, tá? Acredito que vai dar mais certo. Então, eu coloquei aí na forma carne moída, tá? Coloquei meio quilo. E coloquei umas 300 gramas, foi mais de meio saquinho de trigo para quibe, tá? Eu vou conversando com o Bernardo. Nós estamos aqui em casa numa saga de apontador, gente. Eu não mostrei para vocês aí, mas nós não temos dado sorte com apontador escolar, tá? Esses que vêm com dispenser embaixo, né? Com aquela vasilhinha para colocar as cascas do lápis. Estão vindo todos com problema. Eu comprei o mais barato, comprei o mais caro. Aí ontem eu cheguei aqui em casa para ele, né? Levei ele no futebol, lá tem uma lojinha de papelaria pertinho. Eu fui lá e comprei, entreguei para ele ontem de manhã, não, comprei anteontem, entreguei para ele ontem, ele levou para a escola à tarde, e agora, na parte da manhã, já falou comigo que esse aqui também não presta, né, não tem dado certo. Mas eu comprei um estilete para deixar aqui em casa, porque ele ainda é uma criança, e uma vez por semana eu procuro olhar o estojo dele para poder apontar os lápis dele, né, isso é um cuidado que eu procuro ter. Por mais que a professora dele lá na escola também faça isso, tá? Os alunos podem levar apontador, mas a professora deles tem um estilete. E quando eles precisam, eu acho que eles acham engraçado essa fase, né? Eles pedem ela para poder apontar com o estilete. Mas eu vou monitorando aqui de casa também, que às vezes na hora que precisa ali, a professora está ocupada, enfim. É uma forma de cuidar, eu acho. Dele perceber, né? Sem precisar de falar, que eu tenho cuidado das coisas dele, tenho prestado atenção nas coisas que ele tá fazendo, como que ele tá cuidando dos lápis dele, enfim. Uma forma de eu estar ali em cima dele também, prestando atenção nas atividades dele. Então, foram meio quilo de carne moída, tá? Carne moída de boi. Olha só, gente, a Alana. Oh, meu Deus. Ela mexeu aí nessa hora. Agora, o bicho aqui agora tá pegando pro meu lado. O que ela não movimentava no início da gestação ali, eu demorei um pouquinho, não sei se é porque agora eu tô mais acima do, acredito que sim, né, mais acima do peso do que quando o Bernardo nasceu, mas ela agora no final da gestação tem mexido bastante, e eu aproveitando cada segundo, porque já estamos aqui no 9º mês, então foi meio quilo de carne de boi que eu usei, umas 300 gramas de trigo para quibe, já estava hidratado, tá? Deixei com água morna para hidratar mais rápido e coloquei também temperos. Como eu não tenho tempero fresco, tá? Eu não sou da turma da salsinha e cebolinha, salsinha principalmente não me agrada, né? O sabor, cebolinha eu ainda como, mas eu não tenho aqui em casa.
E nem congelado. Então, eu coloquei temperos secos mesmo, tá? Que eu comprei nessas casas de produtos naturais. Coloquei 2 que eu tenho aqui. Coloquei um pouquinho de sazon. É um veneno, mas é um veneno que a gente gosta e consome aqui em casa, tá? E triturei cebola e alho nesse mini triturador aí que eu mostrei pra vocês. E agora eu tô colocando também azeitona, que eu gosto e eu acho que dá um sabor ali a mais, né? No quibe. Como eu não tenho nem a cebolinha nem a salsinha, tem gente também, procurei aqui no YouTube, né? E eu vi que tem pessoas que gostam também de hortelã, mas eu não tenho nenhum desses, tá? Então eu coloquei o que eu tenho e vou comer muito feliz com os temperos que eu tenho. Vou usar também daqui a pouco um ovo e farinha de trigo. Eu acho que se eu tivesse colocado, né, se não tivesse com tanta pressa para comer o quibe e tivesse colocado essa mistura na geladeira, eu não iria precisar usar a farinha de trigo, tá? Ele iria ficar ali na temperatura mais geladinha e eu acho que daria o ponto para eu conseguir enrolar. Eu não consegui enrolar sem a farinha de trigo porque estava em temperatura ambiente, mas se eu tivesse colocado na geladeira, eu acho que eu conseguiria enrolar sem colocar farinha de trigo. Mas também não me incomoda, não. Eu coloquei a farinha de trigo até dar o ponto que eu conseguisse enrolar e ficasse bom pra mim, né? Então, voltando aqui falando sobre os dias comuns, eu acho que é sobre isso. Nós que temos a oportunidade e quem está procurando também a oportunidade de poder ser dona de casa em tempo integral, isso consome muito a nossa mente em o que nós vamos fazer e como nós vamos ser úteis, pelo menos para mim, como que eu vou ser útil no meu lar, para minha família, né? Isso me preocupava muito. O que eu vou fazer para demonstrar amor ou para poder estar ali com eles sempre? Então, uma das coisas que eu faço com o Bernardo é isso. Sempre que eu tenho oportunidade de pergunto para ele, porque ele é uma criança muito inteligente. Então, para não invadir esse espaço dele, eu pergunto: você quer ajuda, meu filho, com o dever? Se ele falar: mãe, eu quero, eu vou lá e ajudo. Mãe, hoje eu não quero. Porque às vezes ele quer fazer sozinho, quer ter essa independência, né? Então, eu fico na minha e estou sempre ali em cima perguntando. Se eu vi que tá errado, eu falo: olha, presta atenção, tem certeza que é essa a resposta? Esse tipo de coisa que eu vou fazendo com ele. E essa do apontador também, para ele estar sempre percebendo que eu estou ciente das coisas que estão acontecendo na vida dele, apesar de ser um simples apontador, porque eu acho que o que vai ficar, eu já falei isso em outros vídeos, na memória dele, pelo menos o que eu tenho na minha, são essas repetidas coisas de dias comuns, né? De um dia que a minha mãe trançava o meu cabelo e daquele bate-papo que a gente tinha ali, né, naquele momento, de uma sopa talvez que ela fazia, ou eu gostava muito de batata frita, e do dia que eu, às vezes, não queria comida do almoço e ela fazia alguma coisa pra mim. Então, são desses dias, do dia que a minha avó fazia o bolinho de polvilho, eu acho que eu já comentei com vocês, aquele que ela usava muitos ovos, né? E era uma delícia, um café da tarde diferente. Então, são esses dias comuns que ficaram na minha memória e são dias que eu tento reproduzir, mesmo não sendo de propósito, né? Mesmo não sendo assim, não, vou fazer porque isso ficou gravado na minha memória. Não, vou fazer porque eu acho importante e eu quero que a minha família se sinta amada através disso. Já falei pra vocês que a minha linguagem do amor atos de serviço, né? Uma das mais ali principais é atos de serviço, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de cada, né? Mas uma das mais predominantes para mim ali é atos de serviço. Então eu procuro sempre fazer alguma coisa que eu sei que vai agradá-los, porque já tem sido tão difícil a vida lá fora. Igual meu marido trabalha com público, né? Ele é mecânico de bicicleta. Então, lá fora, às vezes a pessoa tem um dia difícil e ela decide que todo mundo que passar pelo caminho dela naquele dia vai ter um dia difícil também. E chegar em casa e não ter aquele aconchego do meu lar é como se fosse melhor nem voltar para casa. E eu acredito que tem muita gente que passa por isso, né? Tem muita gente que fica assim, passa um dia difícil no trabalho e pensa: meu Deus, agora eu tenho que voltar para um lugar, como que eu posso dizer? Atribulado, né? Quem é crente vai entender. Eu tenho que voltar para um lugar que me deixa atribulado. Então, eu acho que nós podemos e conseguimos, e principalmente se nós escolhemos transformar o nosso lar em um lugar de paz, nós já estamos cumprindo ali
o nosso propósito, né? E eu faço isso muito através da cozinha e através também de tentar não perturbar, porque eu falo muito, né? De dar um tempo ali para raciocinar. Meu filho, quando chega da escola, se deixar, eu vou falando, atropelando de informação. Meu marido, olha só, gente, deu ponto o que eu gosto, ó. Meu marido também, quando chega do trabalho, se deixar, eu vou atropelando ele de informação. Então, os dias comuns serão maiores do que os dias ali extraordinários, né? De aniversário, de festa de casamento. Nós teremos mais dias comuns e por que não fazer esses dias comuns valerem a pena? E não sentir, porque teve uma época que eu sentia, né? Eu esperava tanto pelo final de semana que eu sentia que a semana de segunda a sexta passava que eu não estava vivendo direito. Então, os dias comuns são belos, os dias comuns têm valor. E por mais que você talvez ainda não tenha conseguido estar como dona de casa, é um esforço maior, mas também é possível fazer isso trabalhando fora. Então vamos voltar para o quibe? Eu vou enrolando ele assim, gente, porque aí eu consigo congelar, tá? Eu não coloco um em cima do outro. Eu fui fazendo assim e no prato mesmo, só com uma camada de quibe, eu levo pro congelador e deixo lá até congelar. Quando ele congela, eu tiro esse prato do congelador e coloco nos saquinhos, tá? Eu faço isso com quibe, faço isso com pão de queijo. É tipo congelar um a um, né? Para eles não grudarem um no outro e não ficar difícil quando eu quiser fazer. Mas, quiser fritar, né? Mas esse aí, eu já fiz metade hoje pra nós. Nós já jantamos ele, inclusive tava uma delícia. E a outra metade eu deixei no congelador, tá? Do jeito que eu falei pra vocês, fui congelando um a um. Rendeu mais ou menos uns 45 quibes, tá? E ficou um tamanho maior que o tamanho de festa. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco ele frito, mas ficou um tamanho maior do que um tamanho de festa. E eu gostei muito, tá? Gostei muito de fazer, gostei muito de comer. Que tem lanchonete que nem sempre tem quibe para vender todos os dias, né? Tem lugar que faz mais ou uma vez por semana, ou esporadicamente, enfim. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. É muito bom estar com vontade de comer uma coisa e poder comer, né? Às vezes uma coisa tão simples, olha só como ficou bem fritinho por dentro. Às vezes uma coisa tão simples, a gente vai postergando aquilo, né? Fazer em casa, então, olha lá. Muito delícia. Fazer em casa, então, dá um gostinho de, não sei, um gostinho de meu tempero. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam fazer em casa, que vocês... Deixe pra mim aqui nos comentários se vocês gostam desse estilo de vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.